que você deve fazer para não errar mais nas suas próteses sobre implante? Né? Que isso é uma grande dor que o implantodontista tem, né? Ele faz, ele busca, ele faz, ele busca o implante, vai, faz o implante, chega na hora de entregar a prótese, aí ele não consegue aquele resultado que ele tanto queria, tá joia? Só que antes, né, de eu fazer a explanação, eu gosto sempre o quê? De dar uma contextualizada. A gente precisa o quê? Mostrar para vocês primeiro, né, para quem está aqui comigo, né, o que são erros. Né? Você precisa entender primeiro o que são erros em prótese sobre implante. Né? E aqui existem alguns conceitos que eu sempre gosto de trazer, tá joia? Então, o que são erros nas suas próteses sobre implante? Eu quero que você traga para você aí agora, aí na tua memória, né? Eu sempre falo assim, ó, né? Ah, Edilson, mas será que é erro? Será que não é? Então, muitas vezes, vamos o quê? Vamos fazer uma introdução para mostrar para você o que é erro, quais são esses erros, né? E mostrar para você o porquê que você não pode mais errar nas suas próteses sobre implante, né? Não tem sentido mais isso, tá joia? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: o que é erro em prótese sobre implante, né? Para o implantodontista. Quero que você entenda, o primeiro ponto é o seguinte, né? O que é o erro em prótese sobre implante? Eu falei lá na live número 1, eu mostrando os erros, né, da implantodontia. Que o implantodontista muitas vezes está cometendo e não está percebendo. Tá? E o que é erro em prótese? Né? É tudo aquilo que você realiza, é todo o procedimento que você realiza, tá já? Finalizando com a prótese, e que não ficou da maneira que você planejou em decorrência de erros dentro do processo. Né? E aqui é a primeira situação que você precisa entender, porque o erro na prótese sobre implante, né, eu vou falar daqui a pouquinho, vou mostrar para você com casos clínicos, ele não está relacionado à prótese em si, mas ele está relacionado ao quê? Sim, está relacionado à prótese, mas ele está mais relacionado à posição do implante. Né? É isso que você precisa entender. Então, ó, a primeira confusão que tem o implantodontista é o seguinte: o que é, e que eu quero falar com você agora, né, antes de eu te mostrar os erros, é o que é plataforma do implante e o que é componente protético, né, do implante, tá certo? Por quê? Não adianta você ter o componente protético escolhido de maneira certa para aquele tipo de prótese que você vai fazer, se é uma prótese cimentada ou parafusada, se a plataforma do seu implante está errada. Então, a gente precisa o quê? Ter essa definição. O que é a plataforma do implante? É aonde vai ficar o quê? Posicionado o nosso componente protético para que você possa fazer a reconstrução protética do caso. Se é unitário, parcial ou total, e se é uma prótese cimentada ou parafusada. A posição do componente protético, ela depende o quê? Da plataforma, da posição da plataforma do implante. Né? Independe se você usa um implante de hexágono externo, se você usa um cone morse, se você usa um hexágono interno, independe. Tá? Então, a posição espacial da plataforma do implante, né? Se ela está mais inclinada para mesial, mais para distal, mais para vestibular, se está mais para lingual, se está mais aprofundado, essa posição da plataforma do implante vai interferir diretamente o quê? No componente protético que você vai utilizar. Consequentemente, no tipo de prótese ou no resultado protético final. Né? Eu sempre falo isso, você precisa o quê? Entender que quando você erra a posição do seu implante, automaticamente você está errando na prótese. Automaticamente. Existem manobras compensatórias, existem alguns artifícios que você pode usar, que a própria fábrica, a própria indústria da implantodontia criou. E eu vou contar para você a história. Quando a gente começou em nossa integração, nós tínhamos dois tipos de componente. Uma para prótese fixa e outra para prótese cimentada. Tá? A prótese unitária era cimentada, era um componente que chamava Cera One, e nós tínhamos um abattement universal para fazer o quê? Protocolos. Tá?
Era só isso aí. Depois que foi vindo os problemas, os erros de posicionamento de implantes, as empresas começaram o quê? A fazer ou a disponibilizar tipos de componentes protéticos para redução protética. Então, os componentes protéticos, vamos dizer, componente protético angulado, o UCLA, né? Componente protético angulado, lógico, você pode usar para a técnica OneFor, onde você inclina esses implantes, né, tecnicamente, para que você o quê? Tenha uma coragem óssea melhor e fuja das estruturas nobres anatômicas. Aí você vai usar um abate angulado lá para que você tenha um eixo de inserção. Tá? E aí surgiu também, só para você ter uma ideia, para corrigir as posições erradas dos implantes, um sistema que se chama UCLA, que foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia, que é o componente fundível na cabeça do implante. Na época só os hexágonos externos. Que era o quê? Aqueles implantes que ficavam muito superficiais, aqueles implantes que tinham uma inclinação muito grande. Então esse componente foi feito o quê? Só para corrigir os erros da prótese. E hoje é um dos componentes mais utilizados. Olha só para você ter uma ideia. Primeiro, o dentista tenta economizar o componente protético, e segundo, porque os implantes estão na posição errada. E aí ele faz o quê? Um componente, ele faz uma prótese direta sobre a plataforma do implante. Isso você não deve fazer, tá bom? Então a plataforma do implante é o quê? É onde a posição espacial do seu implante vai representar. Tranquilo? E o componente protético é o abátema, é a peça que faz a ligação do implante que está dentro do osso, do corpo do implante, para fora, para externo, né? De fora do osso, passando pela gengiva, para que tenha o quê? Uma coragem para a prótese. Esse é o componente protético. Tem componente protético para prótese cimentada, para prótese parafusada, né? Existem vários componentes protéticos. Existe o munhão personalizado, tem muita coisa, tá joia? O que eu quero chamar a tua atenção na live de hoje, que eu vou estar conversando com você, mais ou menos uns 40, 50 minutos, é que você pode evitar todos esses erros, tá? Então, feito essa colocação para você, a diferença entre plataforma e componente protético, né? Porque muitas vezes eu vejo muito implantista que fala assim, Edilson, rapaz, eu nem escolho meu componente protético, né? Eu coloco o meu implante, eu moldo o meu paciente, e aí você sabe o que eu faço? Eu mando lá para o laboratório é que faz essa, vamos dizer assim, que faz essa escolha. Tá tudo certo, né? Você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Não é a maneira ideal, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com você aqui agora, então, a minha tela, para que a gente possa aqui complementar essas informações, tá joia? E antes de eu compartilhar, deixa eu citar para você os erros, né? Quais são os erros mais comuns que você escuta e que você vê e que você vivencia aí no teu dia a dia, né? Então vamos lá. Prótese sem perfil de emergência, né? Não tem perfil de emergência. Você ouve falar muito de perfil subcrítico, crítico, né? Existe o quê? Existe posição correta do seu implante. Posição correta, posição espacial correta, para que você consiga realizar a prótese de maneira correta, adequada, para que você tenha longevidade e resultados protéticos de excelência, né? Se você me falar, você que está aqui comigo, se você me falar assim, Edilson, poxa vida, quando eu vou entregar minha prótese, eu sempre vejo que podia ter ficado um pouquinho melhor. E aí eu quero que você faça um exercício. Qual é a sensação que você tem quando você entrega o espelhinho para o seu paciente e o seu paciente, você já sabe que aquela prótese não ficou boa, tá? E aí você vai mostrar para o seu paciente rezando para que o seu paciente goste do resultado. Qual é essa sensação? É essa sensação que eu quero que você reavive na tua memória, né? Que você traga para dentro de você. Você quer continuar sentindo esse tipo de emoção? Você quer continuar se sentindo frustrado, né? Olha disso, poxa vida. É a pior sensação que tem, você sabe por quê? Porque o paciente confiou em você, né?
Você propôs um tratamento para ele. Né? Olha, Edilson, aqui nós vamos, você perder um dente, vou fazer um implante aqui, uma prótese assim, 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 assado, mostra o enceramento, tá. E aí a hora que você vai entregar, né, você entregou outra situação, não é aquela. Eu falo que é expectativa e realidade. Então, tratamento, você cria uma expectativa no seu paciente. E a realidade, você está entregando outra, né? Eu falo que é que nem foto retocada, né? Foto no Instagram, quem está aqui comigo no Instagram, foto no Instagram, foto no Facebook. Você vê lá, pô, linda, perfeita, maravilhoso, né? A foto. Aí a hora que você vê, o pessoal me fala, pô, então é o quê? Expectativa e realidade. E os nossos resultados protéticos é a mesma coisa, o nosso paciente percebe. E essa sensação que você tem. E aí isso te estressa, não é? Isso te faz o que? Se sentir frustrado. Falar, poxa vida, será que eu nunca vou conseguir? E isso é normal, tá? Eu falo porque isso aconteceu muito comigo. Aconteceu mesmo, eu não tenho vergonha. Eu não venho aqui na internet falar com você, entendeu? Eu já passei essa fase. Eu não tenho ego de, entendeu? Eu tive muito problema. Isso me fazia sofrer. Né? Entregar para o meu paciente, e aí eu já tenho que começar a pensar, já tinha que começar a pensar na desculpa que eu ia dar para o meu paciente. Pô, esse é o maior sofrimento. Isso é a maior frustração que você pode ter como implantodontista. Né? Beleza. Então você fez a cirurgia. Aí eu quero que você faça um trajeto. Você fez a tua cirurgia. Instalou teu implante. Está na posição errada. Você sabe que está instalando na posição errada. E você só está protelando o problema, que vai ser o quê? Vai estourar na hora que você entregar. E aí sabe quais são as consequências, além da sua frustração? O seu paciente se frustra. E o seu paciente percebe, e o seu paciente vai embora. E aí você entra no mimimi, né? Fala, pô, os pacientes, eu não consigo cobrar do meu paciente, né? Só vem paciente ruim no meu consultório. Todo paciente é bom, gente. Todo paciente é bom. Depende daquilo que você vai oferecer e entregar para ele. Tá joia? Tranquilo? Vamos lá. Outro tipo de erro que acontece em prótese, o parafuso das suas próteses parafusadas saem na meia ou sai na vestibular, né? Quer dizer, então você planejou, fez enceramento reverso, planejamento reverso, enceramento diagnóstico e vai entregar a prótese para o seu paciente. Quer dizer, aí o parafuso sai lá na vestibular ou sai na meia, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, para que vocês possam ir acompanhando. Tá joia? Vamos lá. Então aqui, ó. Parafusos nas ameias, ou na vestibular, ou na lingual, né? Sem estética. E sem estética é o quê? Eu vou mostrar aqui um paciente que me procurou e você vai ver o que é sem estética. Aquele dente fora de proporção, fora de volume, com sobrecontorno, né? É o que a gente chama de próteses gordas, né? Meu dente está muito gordo. Por quê? Porque o implante ficou fora de posição. O implante ficou vestibularizado. Não tem, então, o protético precisa o quê? Aumentar a porcelana. Ele fica o quê? Ele fica sem proporção. Ele fica sem forma de contorno. E aí você pega e xinga o protético. Mas, pô, esse protético é muito ruim, cara. Então o que eu quero que você preste atenção no final dessa live, que tudo isso, os teus resultados protéticos medíocres que eu falo assim, medíocre é uma palavra feia, mas é o quê? Na média para baixo, pô, o que está no teu controle de fazer para melhorar os seus resultados? O que o Edilson pode fazer? Se eu estou tendo problema nas minhas próteses, elas estão ruins, não estou tendo resultado protético de excelência que eu gostaria, está me frustrando, eu preciso identificar onde é que está o problema. E é isso que eu quero mostrar para você aqui, que o problema todo começa lá no planejamento. Tá? Beleza? Outra coisa que é importante, longevidade das suas próteses. Né? Porque você só se preocupa com o seu paciente agora, no momento. Aqui, né? O paciente está pagando, mas espera lá. Esse paciente continua com você, fazer manutenção, ele vai trazer dinheiro para você. Né? Vamos dizer, um paciente de protocolo, pessoal, né? Protocolo a cada 6 meses no início, você tem que trazer o paciente de volta, desmontar,
tirar a prótese, verificar, reapertar, verificar a limpeza. É R$400 que o paciente deixa. 400, 500 reais, depende aí, 300, depende da tua realidade, mas é dinheiro. Agora, se esse implante está na posição errada, aí você casou com o paciente e o paciente vai se estressando de você. Sabe por quê? Porque aquele implante que ficou muito vestibularizado, né, ficou fenestrado no osso, ele vai ter o quê? Ele vai ter recessão gengival ali, vai ter doença periimplantar. Então é isso que você tem que pensar, em longevidade. Em uma prótese protocolo, o paciente vem todo ano e a cada 5, 6 anos ele vai trocar essa prótese. Agora, se você fez o erro no implante, na posição do seu implante, você vai perder esse paciente. Tá? Então esse é só um dos porquês, né, que você tem que ter resultados protéticos. Tá joia? E vamos lá? É isso aqui que eu quero que você entenda. Ó. Olha lá. Então esse caso mesmo, né, foi feito seguindo todo o protocolo da técnica convencional, moldado o paciente, feito o planejamento reverso, né, montado em articulador, encerramento diagnóstico, tá? E aí, ó, quando você vai entregar as próteses, você já vê aqui, ó, na tela, você está vendo aqui na tela. Você que está aqui comigo no Instagram não está vendo, mas se não, entra lá no meu canal do YouTube. As próteses, olha, quando você põe o componente de moldagem, você já está vendo, olha lá. Os dois implantes aqui, ó, no 12 e no 13, vai sair na vestibular. Hã? Por quê? Porque o implante ficou muito vestibularizado. Né? E aí, você quer esse tipo de resultado? Você não quer. Olha esse aqui. Então, deixa eu voltar a esse aqui, ó. Tá? Então, olha lá. Então, ó, 7 implantes direitinho, beleza, ossos integrados, lindo, maravilhoso. Só que aí o que acontece? Está na posição errada. Aí você tem que, para corrigir essa posição, você tem que lançar mão de um componente protético angulado, por exemplo. Aqui na região do canino superior, o que vai acontecer? O abate angulado, ele tem o quê? Uma cinta metálica maior para compensar essa angulação. Você vai ter recessão gengival. Aí você vai tratando desse paciente, enxerto gengival, isso, aquilo. Então, por que não errar mais nas suas próteses? Né? Para que você não se sinta frustrado em conseguir entregar para o seu paciente aquilo que você planejou. Né? Simples assim. Voltei, estou de volta. É que eu tô aqui na minha clínica, mas na parte do fundo. Né? E tocou ali uma... Então, olha, esse é o tipo de resultado, quando você erra o quê? Ou assim, ó, você quer ter esse tipo de erro, de ter uma prótese gorda como essa, por exemplo, não é nada a ver de ser magro ou ser gordo, mas eu falo, isso é uma prótese com sobrecontorno, por quê? Porque o implante ficou fora de posição. Está na posição errada. Esse é um erro de prótese. Quais são as consequências desse erro? Tá? As consequências desse erro são o quê? Você perdeu o seu paciente. Você vai perder o paciente. E aí você não sabe mais o que fazer, né? Você fala assim, poxa vida, não vem paciente na minha clínica. Né? Eu mostrei para você, né, o número de desdentados que nós temos no Brasil. Né? Implantodontia sempre vai estar em alta. E deixa eu te falar uma outra coisa. Um mercado enorme, tá? Você que está aqui comigo, eu tenho lá aqui no meu Instagram, um Reels, que eu coloquei a semana passada, de correção de implante. O número de correções de pacientes de implantes mal posicionados é um mercado enorme. É um mercado que está só crescendo. Sabe por quê? Porque está sendo negligenciada a posição correta dos implantes, né? E aí você perde. Eu já fiz, Vanessa. Agora daqui 24. Tá. É que eu fiquei na dúvida. Então, pessoal, é esse tipo de coisa, né? Ou um caso como esse aqui, ó, né? Você acha que quando você finaliza um caso desse, o seu paciente está feliz? Né? E aí você vem com várias desculpas, né? Então, a base de todo erro em prótese sobre implante é a posição correta do implante dentro do osso, é a posição tridimensional correta.
né? E é isso que eu vou mostrar lá no evento, como você nunca mais errar essa posição. Tá joia? Então, olha, esse aqui é um erro de prótese. O implante ficou vestibularizado, né? Saindo na vestibular. Aqui, nesse caso, fizeram um UCLA para corrigir essa inclinação, porque o abate angulado não funcionava. E se não o abate angulado, tem uma cinta. Mas não adianta, porque mesmo no UCLA, ele foi feito para implantes superficiais e mal posicionados, você não consegue. Por quê? Porque você precisa de volume para devolver estética. E quando o implante está na posição errada, você não vai conseguir. Tá bom? Esse slide aqui, ó, que eu estou mostrando aqui agora, esse é o slide fundamental para você. Né? Se eu falar para você que tem que marcar alguma coisa, marca isso aqui. Ó. Então, ó, os erros na prótese estão relacionados às inclinações e aos erros, às inclinações de perfuração e erros de posição do implante dentro do osso. Tá? Toda a finalização do teu trabalho foi feita o quê? Foi vindo uma sequência de erros que vai culminar o quê? Num resultado protético assim. Tá? Então, se você, ó, porque vamos recapitular, você fez um planejamento e vendeu o tratamento para o seu paciente. Vamos fazer especificamente esse caso aqui. Essa paciente perdeu esse incisivo central e aí nós propusemos, vamos extrair e colocar implante. Se eu errar essa posição aqui correta do implante, vai ser um desastre o resultado. Né? Quais são as consequências disso para você como implantodontista? Primeiro, se sentir frustrado, né? Aquela sensação de falar, poxa vida, eu não consigo resolver os meus casos. Né? E aí, em decorrência desta sensação que você tem de fracasso, de frustração, né? Que dá aquele calorão, você sente aquele calor, sabe, que esquenta quando você... Aí chega um paciente, né? Imagina, chega um paciente como esse para você, aí você fala, poxa vida, mas eu não vou conseguir fazer porque eu fiz lá aquele caso, eu errei, e agora faço, não faço? E aí você entra em parafuso, porque tem uma conta que está vencendo, aí o paciente é amigo não sei de quem, como é que eu vou falar para o paciente que eu não faço? Eu sou implantodontista, né? Então existe uma sequência que entra dentro da sua cabeça e te faz o que? Sofrer. Sabe por quê? Porque você está errando, porque você errou a posição do seu implante. E toda essa sensação te acontece, te acomete, né? E aí, para finalizar, você fala assim, bom, beleza, e agora, para quem que eu vou indicar? Eu não consigo resolver. Para quem eu indico? Então, o que você precisa entender é que você tem condições de resolver todos os seus casos com implantes. Desde os casos mais simples até os casos de alta complexidade. Você sabe por quê? Porque o que demanda cuidado é todo o planejamento. Tá? E diz, se eu faço planejamento, tá tudo certo. Beleza. Aí, a segunda etapa, né? O planejamento, né? Eu falo que são 2 pilares, né? Eu sempre falo aqui, você que está comigo, eu sempre falo, existem 3 pilares fundamentais para você não errar os seus implantes. O pilar da informação, o pilar da visão e o pilar do guia. Depois que você planejou e visualizou todo o teu tratamento, né? Tá certo? Isso é o quê? Isso é previsibilidade. Você está prevendo um resultado antes de executar. Tá? Então, olha, beleza, eu preciso disso aqui, né? Dessa prótese para esse paciente. E eu vou precisar o quê? Essa é a informação protética. Eu vou precisar colocar o implante nesta posição dentro do osso. Né? Beleza, são 2 pilares. Falta o principal deles. Sabe qual é o principal? O pilar do guia. Por quê? Que vai fazer você reproduzir no campo operatório, na boca do seu paciente,
a posição correta do seu implante. É o pilar do guia. O pilar do guia você pode fazer de 3 maneiras. A mão livre, com guia convencional, com guia impresso, com guia cirúrgico. A live da tarde vai ser muito boa, que eu vou falar sobre guia cirúrgico, tá? Então, esse é o pilar. O erro em prótese está relacionado à inclinação. E aí, o que você espera quando você começa um tratamento de extração e colocação? Ó, esse caso aqui, ó, essa paciente extraiu, né, perdeu aquele incisivo central, colocamos o implante na posição correta. O que eu quero chamar a tua atenção aqui é esse resultado, olha aqui. Tá? Esse resultado protético. É um resultado protético de excelência, é um resultado que todo mundo gostaria de ter. Ah, mas é porque é o Edilson? Não, isso aqui é o que está ao seu alcance fazer, aí na sua clínica, aí no seu dia a dia. Num caso de alta complexidade como esse de extração e colocação, você só precisa o quê? Não errar a posição do seu implante, que é fundamental para que você o quê? Não erre o teu resultado protético, para que você tenha resultados protéticos de excelência, longevidade nos seus casos. E eu quero chamar a tua atenção aqui, ó, porque muitas vezes o implantodontista se prende a Edilson, mas eu posso fazer um abate de zircônia aqui. Né? Você pode. O que eu quero chamar a tua atenção é isso aqui, ó. Esse aqui é um abate universal, um abate metálico. Isso aqui é uma prótese que você está vendo aí, é uma prótese em CAD/CAM, mas com base metálica. Tá? E por que você consegue esse resultado? Porque a posição está correta. Esse aqui é o desejo. Né? Então é isso que você tem que pensar. Para chegar aqui, não errar a posição dos seus implantes. Né? E aí, como a gente está falando de erro nas próteses, né, o que é que você tem que entender? Os tipos de erro que existem, né, e o que você tem que fazer. Então, está relacionado à posição do seu implante. Tranquilo? E os erros, eles não são isolados. O erro cirúrgico se reflete na prótese. Tá? E o erro da prótese, quando o implante está bem posicionado, ele vai o quê? Ele vai intercorrer no resultado, na longevidade dos seus implantes. Né? E disso, mas qual é esse? Então, quer dizer, se eu acertar a posição do meu implante, se tiver certa a posição correta, mesmo assim eu posso ter problema na prótese? Pode, porque aí você pode estar escolhendo um componente errado, estar escolhendo uma altura errada, um tipo de prótese errada. Está indicado uma prótese cimentada, você indica uma parafusada. Aí é uma outra coisa. Tá? Mas a base de todo o erro em prótese é a posição do seu implante. Tá certo? E para que você não erre, né, você precisa estar atento a algumas coisas. Né? Então, eu já falei com você o que é o erro, né? Eu já contei a minha história para você. O que eu quero que você entenda agora é assim, ó. Onde é que eu vejo que os implantodontistas mais erram nas próteses? Aonde ele erra na prótese é na parte de planejamento. Ele não está executando o planejamento correto. Planejamento é o passo a passo, né? Então você tem que fazer o planejamento reverso. Tá? Por quê? Você precisa ver a necessidade protética do seu paciente para depois avaliar a necessidade cirúrgica dele. Escolher o implante, a posição, a macrogeometria, né? Eu vejo que tem muita gente que muitas vezes está preocupado, né? Fala assim, Edilson, mas o meu implante não trava. Travar ou não é uma sequência de perfuração, é uma escolha de macrogeometria. Isso não é erro. Tá? Vamos dizer, um implante seu não teve travamento, não teve estabilidade primária, se você fosse fazer carga imediata, você não vai fazer. Você não pode ter o quê? Estabilidade primária alta na posição do seu implante errado. Esse é um complicador. Esse é um erro grave. Tá? Então, onde que eu vejo que os profissionais mais erram é o quê? É no planejamento. Né? E aqui gera muita confusão. Edilson, tá,
Mas eu faço meu planejamento, rapaz, eu faço o planejamento reverso, mas eu não consigo entregar. Porque o planejamento reverso é o início do processo, é o início do protocolo, né? Então você precisa o quê? Primeiro, no planejamento reverso, definir o tipo de prótese que você vai trabalhar, né? Então vamos lá. Vou fazer aqui no meu incisivo central uma prótese cimentada. Isso depende da tua filosofia, tá? Cimentada, parafusada. Uns gostam mais de prótese parafusada, outros mais de prótese cimentada. Eu, próteses unitárias, eu prefiro próteses cimentadas, mas é uma preferência minha do Edilson, tá bom? Cada um tem a sua, né? E o que eu quero que você entenda é que você precisa estar embasado em ciência para se definir se você vai usar uma prótese cimentada ou parafusada. Em relação a isso, vem novas informações no seu planejamento. Então você fez um enceramento, cabe um dente ali, eu vou fazer uma prótese parafusada ou uma cimentada. Qual é a posição que esse implante tem que ter para que eu tenha a emergência protética para uma prótese parafusada? Para que eu possa, então, o implante tem que estar no centro da superfície oclusal, por exemplo, né, da futura prótese. Para que o técnico tenha o quê? Espessura para trabalhar metal ou trabalhar zircônia com material restaurador. E não tem o que? Subcontorno e nem sobrecontorno no tecido gengival, no tecido periimplantar. Né? Para que você tenha o que? Perfil de emergência correto e tenha longevidade nas suas próteses. Então o planejamento começa lá pela prótese. Né? Escolha do tipo de prótese. Depois que você escolher o tipo de prótese, aí você vai o quê? Escolher a posição do seu implante. Tá certo? Para que você tenha aquela emergência protética. Então, esse é o planejamento. Tá? Para que você não erre mais as suas próteses, você precisa fazer o planejamento. O planejamento sempre é reverso. Tá? Porque muitas vezes o pessoal se confunde. Se eu faço planejamento reverso. Tá? Todo trabalho reabilitador com implante precisa começar o quê? De maneira reversa. Você precisa começar inserando o dente que está faltando ou os dentes que estão faltando. Esse é planejamento reverso. E você pode fazer isso de duas maneiras, né? De maneira analógica ou de maneira digital. Isso para mim tanto faz. Nesta fase que vai o quê? Te mostrar o que você tem que fazer para não ter erros nas suas próteses. Tá? Onde você precisa colocar o seu implante. Então você precisa de informações protéticas e cirúrgicas. Né? E eu falo que gera confusão. Então, planejamento reverso, tanto analógico quanto digital. Planejamento reverso analógico, você vai moldar o seu paciente, tá certo? Vai montar em articulador semi-ajustável, vai encaminhar para o seu laboratório, o laboratório vai fazer um enceramento diagnóstico. Um enceramento, manualmente. Esse é o planejamento reverso analógico. E o planejamento reverso digital, você vai o quê? Levar as informações do seu paciente para o interior de um software, onde o técnico vai fazer o quê? Um enceramento digital. Né? Vai colocar digitalmente aquele dente. Existem bibliotecas digitais. Por exemplo, o DSD, né? que é o mais conhecido. Né? E existem várias bibliotecas. Né? Os próprios softwares têm lá o desenho dos dentes. Aí você ajeita, ajusta, que é o planejamento reverso digital. Para isso, você precisa o quê? Mandar as informações corretas para o laboratório analógico ou para o laboratório digital. Joia? Tranquilo? Então, para que você faça esse planejamento, você vai definir se você tem previsibilidade nesse tratamento. Né? Se você consegue executar e reproduzir implante e prótese. E muitas vezes o implantodontista fala, previsibilidade, eu tenho que ter previsibilidade. Tá? A previsibilidade, ela é mostrada para você no planejamento reverso. Tá? O que você precisa para não errar mais a posição dos seus implantes e nem nas suas próteses chama-se reprodutibilidade.
é você conseguir reproduzir o seu planejamento na boca do seu paciente, né? Vamos fazer um paralelo aqui. Você vai fazer laminados na boca do seu paciente. Você moldou o seu paciente, né? Se tiver planejamento digital, ou não, vamos dizer, se for digital, você fez um DSD, senão você faz um analógico. Vem lá o enceramento, no mockup, você põe resina, bisacrílico e leva na boca do seu paciente e vai ver se aquilo que está encerado na boca do seu paciente ficou bom. Para nós, isso é estética, né? Tratamento com laminados ou com reabilitação oral. Para nós, implantodontistas, nós temos que o quê? Reforçar esse pilar da visão, né? Com as informações ósseas e do tipo de prótese do nosso paciente, para que a gente possa ver se aquele tratamento é possível, é previsível de ser executado. Tá? E aí você, depois que você viu tudo isso dentro do seu planejamento, para que você não erre a posição do seu implante e nem o resultado da sua prótese, você precisa ter reprodutibilidade lá no campo operatório, que é justamente o quê? Colocar o seu implante dentro do osso para ter aquele resultado protético. Tá? Simplesmente assim, tá? Edilson, beleza, eu entendi, tá certo, preciso ter planejamento, tudo certinho, né? Então aqui, ó, a implantodontia analógica, convencional, né? As duas, você precisa do planejamento reverso, independe se você usa implantodontia convencional ou analógica. Para você não errar a posição do seu implante e ter resultados protéticos de excelência, você tem que fazer o quê? Planejamento reverso. Ponto. Simples. Assim, tá? Eu quero mostrar esse caso aqui para vocês, né? Que é um caso de alta demanda estética, que é o caso que leva qualquer profissional do céu ao inferno, né? Eu quero que você se coloque aí, um paciente como esse, procurando você, né? Um paciente jovem, né? Com dente 22 perdido por reabsorção. Você precisa o quê? Extrair e colocar seu implante. O que começa? Por onde a gente começa, então? Né? O que você tem que entender? Onde é que nós começamos para evitar qualquer tipo de problema nas nossas próteses sobre implantes? Todos aqueles que eu citei no começo da live. Pelo planejamento. Acabei de falar. Beleza, caso desse, vamos fazer o planejamento? Vamos. Pode ser feito digitalmente? Pode ser feito analogicamente? Pode. Mas o planejamento reverso é fundamental. E o que é? Por exemplo, essa paciente chegou com o dente dela, aqui o 22, e esse dente, a gente precisa o quê? Usar ele como referência. De preferência, olha lá, de preferência utilizar até o próprio dente. Nossa, Edilson, como assim que vai usar o próprio dente? Em 2012, 2013, né, eu comecei a fazer alguns casos assim, de tentar, esses pacientes jovens que perdem a raiz por algum motivo, né, ou principalmente por reabsorção ortodôntica. Então, eu comecei a cortar, eliminar, tirar a coroa, escavar a coroa e voltar a coroa na mesma posição. Mas para isso, a posição do meu implante tinha que estar exatamente naquele lugar, para que eu conseguisse fazer. Então, olha lá. Aqui, ó, o que acontece? Você está vendo a emergência. Aqui é uma prótese cimentada, a emergência, né? Ou a distância que você vê aqui, médio distal, vestíbulo lingual. Eu tenho como referência o próprio dente da minha paciente. A partir daqui, eu sei o que eu preciso devolver para o meu paciente, esteticamente falando, funcionalmente falando. Num caso específico como esse, é um caso de extração e colocação, né? Eu preciso fazer o quê? Uma prótese exatamente na mesma posição que ela tinha o dente dela. Reproduzindo exatamente a mesma coisa, né? Reprodutibilidade no campo operatório, na parte protética. Para isso eu preciso ter o quê? Reprodutibilidade na parte cirúrgica, que é colocar o meu implante justamente aonde ele precisa estar, né? E aqui, ó, no planejamento, que pode ser feito, eu falei para você, de maneira analógica ou digital, aqui o pilar número 2,
para você não errar a posição dos seus implantes, que é o pilar da visão, está amplificado. Né? Olha aqui, você vê a inclinação médio-distal, vestíbulo lingual desse implante. Né? Você consegue avaliar a emergência protética. Por quê? Porque a posição do seu implante está correta. Só que você está vendo isso aqui, você está tomando essas decisões antes. Antes, deixa eu pegar antes da tua cirurgia. Tá bom? Então, para você não errar posição de prótese, para você ter resultado protético de excelência, sair de um caso assim, ó, você precisa o quê? Ter a posição correta do seu implante, aqui usando, volta a falar, um munhão universal. Munhão universal é o componente universal, né, para próteses cimentadas, é o componente mais barato, pré-fabricado pela própria empresa, que dá uma longevidade maior. E eu consigo resolver os casos, olha assim, desta maneira, olha lá. Você consegue esse resultado aí também de maneira simples e descomplicada. É só você entender esse passo a passo necessário, né? É você querer esse passo a passo necessário para que você saia desta situação do lado esquerdo, aqui da minha tela, para essa imagem aqui de baixo. E aqui, ó, esse caso foi uma indicação, foi resolvido pelo dentista com uma prótese metalocerâmica convencional. Esse resultado protético aqui, ó. Né? Então, se você não quer mais errar, né, nos seus resultados, nas suas próteses sobre implante, o principal, além de você fazer o planejamento correto, tá certo? É você o quê? Escolher o componente protético correto, ideal para aquela situação do seu planejamento, mas acima de tudo é você ter o seu implante na posição correta. Tá joia? Então vamos lá? Deixa eu só... Sempre que eu trago assim essas situações, né? Deixa eu só interromper aqui o meu compartilhamento agora. Sempre que eu trago essas situações, né, como essa que você acabou de ver, eu mostro, e isso aqui é perfeitamente possível. É um passo a passo. Independe se você faz um implante por mês, se você faz 10, se você faz 50. Porque esse é um outro conceito que está errado dentro da cabeça do implantodontista, né? Que é tentativa e erro. Tentativa e erro. É muito empírico isso. Você não pode mais ser assim. Tá joia? Existem alternativas, né? Alexandro, saludos desde Santa Cruz da Bolívia. Olá, Alexandro, tudo bem? Suelen, olá. Beleza, tudo bem. O que acontece? Você não pode mais errar a posição dos seus implantes. E esse tipo de resultado, independe se você faz um implante ou se você faz 10 ou 50. Tá? Você resolve os seus casos mais complexos de maneira simples e descomplicada dentro de um passo a passo. Dentro de um passo a passo. O que você precisa? Você precisa querer. Simplesmente é isso. Olha, eu quero evoluir. Edilson, eu estou me sentindo assim. Eu vou contar. Eu tenho 35 anos de formado e a implantodontia, olha, se você, assim como a odontologia, se você não tiver uma motivação todos os dias, o desgaste é muito grande. E você quer motivação maior do que essa, do que você entregar um caso como esse para o seu paciente? Né? Essa é a maior satisfação que você pode ter. Você não tem dinheiro que pague. E, em consequência, um efeito colateral de quando você não erra a posição do seu implante, quando você tem resultados protéticos de excelência, é o seu paciente pagar mais pelo teu trabalho. Né? Tá bom? Sempre que eu mostro isso, logo surgem, né, algumas objeções. Vamos lá. Edilson, eu não estou conseguindo resultado protético, porque o meu protético é muito ruim. Aqui na minha cidade não tem protético e tal. E aí o meu paciente não quer pagar, o meu protético não sabe trabalhar, e meu paciente não está... Para. Não jogue a sua responsabilidade nas costas dos outros. Tá? O seu paciente vai te pagar por aquilo que você estiver oferecendo a ele. Né?
Então, se você está oferecendo resultados de excelência para ele, vamos dizer, cirurgias rápidas, precisas, né, pós-operatórios melhores, né? Você está oferecendo, por exemplo, tecnologia para o seu paciente, mostrando para ele o benefício. Não é só falando, né? Ah, não, vou fazer isso. Você tem que explicar, dar a razão por que você está executando isso, né? Por exemplo, eu sempre falo de tomografia, né? E a maioria das objeções, porque hoje você não pode fazer um planejamento sem uma tomografia, que é a informação óssea nas 3 dimensões. E eu ainda vejo muitos implantantes falarem assim, meu paciente não quer pagar. Se ele não quer pagar, ele não é paciente para implante. Ou, de repente, você não está sabendo mostrar para ele a necessidade. Quando você mostra a necessidade para o seu paciente, ele vai entender. Tá joia? Então, meu protético não sabe trabalhar? Pera lá. O que você está oferecendo para o seu protético trabalhar? A posição errada do implante? Está moldando e está mandando, não, escolhe para mim um componente aí que vai ficar melhor. Não está certo, né? Você precisa o quê? Planejamento. Você precisa o quê? Escolher componente, o tipo de prótese certa, né? Se é parafusada, se é cimentada. Você precisa escolher o quê? Vamos dizer, a técnica cirúrgica que você vai instalar o seu implante, porque você precisa o quê? Posicionar o seu implante na posição correta. Eu nem falo de posição tridimensional correta. Estou falando de não errar mais a posição do seu implante. Precisa reproduzir para você entregar para o seu protético o melhor, né? Aí existem outras objeções, né? O pessoal fala assim, o meu paciente é muito enjoado. Nunca vi, rapaz. O paciente não quer pagar e quer ficar exigindo da gente, tá bom assim mesmo. Pô, não tá, né? Essa é a pior, porque sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? O seu paciente vai sair do teu consultório reclamando. Ele está assim, ele está mostrando para você, com a bandeirinha vermelha. Doutor, tem um erro aí, não está bom. E aí, você fica o quê? Você vai se estressando com ele. Você vai brigando com o seu paciente, né? Aquele paciente que liga, você chega até a arrepiar quando o paciente liga e fala, puta, ela vai ver aquele chato de novo. Pô, mas não é chato. Tudo está o quê? Na expectativa e realidade. Você está gerando uma expectativa no teu paciente, que é o melhor, né? Que é devolver dente para ele, e está, na realidade, entregando um trabalho medíocre para baixo. Por quê? Porque você está errando a posição do seu implante, que é a base de tudo. Tá bom? Então vamos lá, o teu paciente não é enjoado, agradece ele está acenando para você e está te dando uma dica, está te mostrando. Dica, eu não gosto de dica, de pôr lugar, essas nhanha tudo aí, não. Não existe isso. Ele tá te dando um sinal. Edilson, olha, cara, não está bom, o resultado não está bom, está dando problema aqui, eu não estou satisfeito. E você, só que aí você sabe onde é que está o problema. Tá lá, o erro está lá no teu implante. E aí, como é que você vai fazer agora? Vou refazer todo o trabalho, vou tirar esse implante e falar que eu sou? Então é nisso que você tem que pensar, é nessa sensação, nesse sentimento que você está tendo, tá joia? E não culpar, o meu paciente é enjoado, né? E tem aquela típica, aquela clássica, né, que todo mundo fala que é assim, Edilson, aquele caso era muito difícil, cara. Puta que pariu, paz. Caso difícil, pouco osso. O paciente não cooperava, sangrava muito. Então, você está sendo empírico. Não dá mais. Está faltando você se planejar. Está faltando você ir para o campo operatório com informações suficientes para que você consiga reproduzir lá no campo operatório a posição correta do seu implante. Fazer a sequência de perfuração, né? Porque quando você começa uma sequência de perfuração na dúvida, a tua cirurgia demora muito. O erro de posição é muito grande. Tá? Então, você que está comigo aqui até agora, volta às 5 da tarde para você ver a live que eu vou falar de guia cirúrgico. Tá? Então não tem essa de, aquele caso era muito difícil. Existe o caso que não é bem planejado. Todo caso de implante é difícil, todo. Aquele que tem muito osso, aquele que tem pouco osso. Todo caso é difícil, entendeu? Por quê? Porque existe o componente biológico, existem vários fatores. Você precisa o quê? Estar preparado no campo operatório para a guerra, né? Ou não?
Ah, você vai lutar, você vai fazer um caso de maxilatrésica, né? Você vai para a guerra contra um tanque levando uma caneta. Não dá, pô. Você tem que se preparar. Planejamento, passo a passo. E para finalizar, né, um guia cirúrgico correto para você ir lá na boca do seu paciente, ser rápido, preciso e seguro. Tá bom? Né? É isso que a gente tem que estar atento em fazer. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar com vocês agora. Então, para não errar, tá? Marca aí, para você não errar mais nas suas próteses, você precisa, ó, primeiro, planejamento, tá? Segundo, saber escolher o tipo de prótese que você vai trabalhar. Terceiro, reproduzir lá no campo operatório a posição do seu implante que você necessita para aquele tipo de prótese, tá? Isso é o que você precisa para não errar mais. Beleza? Um abraço, obrigado, nos vemos às 17 horas. Beleza? Grande abraço. Alessandro, beleza, Alessandro, tudo bem? Vamos mudar tudo aqui. É isso aí. Tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, vem para a mudança. Eu estou aqui para ajudar vocês, estou aqui com... né? Tem muita coisa ainda para acontecer essa semana. Nós estamos na nossa quinta live, tem mais 5 horas de conteúdo que traz muita clareza. E muitas vezes, viu, Alessandro, né, você que está aqui comigo, vou falar especificamente com você, eu tento trazer alguns casos clínicos, mas o nosso objetivo é mostrar para o implantodontista que esse tipo de resultado que eu mostrei aqui é possível para qualquer implantodontista. Aquele que está começando, aquele que está no meio, aquele que está no fim de carreira, aquele que tem 50, 60, 70 anos, né? É possível. Esse é o meu propósito, é trazer o quê? Trazer esses benefícios, né, para os implantodontistas, é você se sentir um implantodontista diferenciado, de ponta, é você ter satisfação naquilo que você está entregando.